Jana, você assistiu Frankenstein? Vocês vão ter que me aguentar aqui, comentadora de cinema, tá? Se não, passa o vídeo. Se eu fosse você, não faria isso. Eu sou uma grande fã do Guilherme Del Toro. Aliás, eu sou fã de alguns artistas góticos, porque eu acho que eles costumam conseguir trazer pra gente algo da escuridão humana, da sombra, de que sai um pouco dessa nossa perspectiva muito positivista e gratiluz que existe aí na contemporaneidade. Eu não vou aqui ficar descrevendo o filme para vocês, porque o mínimo que vocês podem fazer é a tarefa de casa de ir lá ver esse filme e depois voltar aqui para me agradecer, tá? Já existem vários vídeos sobre elementos, sobre semiótica, não é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui, segundo a minha interpretação psicanalítica, vocês já estão cansados de saber o que eu vi nesse filme feito pelo diretor. Aí a gente está contando com a visão dele e com a minha visão de leitura a partir da psicanálise, combinados? O que mais me chamou a atenção na adaptação que ele fez do texto da Mary Shelley é que ele privilegia a solidão. Ele privilegia mostrar, considerar, ilustrar a solidão do que é mais humano na gente. Isso é porque tem um prefácio, né, em que mostra umas pílulas da vida do Victor Frankenstein, que é o criador. Ele tá lá, né, na tentativa de criar algo supra-humano. E aí ele cria o Frankenstein. Existe ali um desejo dele que sequer o próprio acredita que se realizará. E na hora que ele percebe que o desejo dele se realizou, como faz todo neurótico, o que ele faz? Ele fala: agora eu não sei o que fazer com isso. Ele nunca tinha pensado no que ele faria depois que o desejo dele fosse realizado. Você que é psicanalista, quantas vezes você já viu isso na sua clínica? Isso aí, sabe o que ele faz? Vai lá, pega o pobre do Frankenstein e bota ele num porão, no escuro. Não vê a luz do dia, não vê uma atividade, não vê nada. Chega a amada dele, do Victor, que inclusive, edipicamente, se parece fisicamente, inclusive, com a mãe. Só que com simbologias diferentes. Mas é a mesma atriz, tá, gente? E é ela, com a curiosidade no olhar do que é diferente, que consegue, através, porque vamos chamar, evocar Lacan? O Lacan diz que o olhar do outro funciona como um espelho. O Victor não estava olhando para o Frankenstein como um outro. Ele estava olhando o Frankenstein como uma extensão de si próprio. Quando chega lá a Elizabeth, que se propõe a ver o monstro, a criatura, como diferente, e ele consegue se ver no olhar dela como uma mãe, mas com generosidade, diferente lá do Victor, que só replicava raiva, indignação, fúria, que fazia com que, inclusive, o Frankenstein só pudesse repetir uma palavra, que era o nome do próprio criador. Então ele estava ali alienado. Ele não tinha muito o que fazer para além daquele espaço em que ele foi enclausulado. Agora, quando chega um terceiro elemento, que é a Elizabeth, e dá uma perspectiva de um outro lugar para esse monstro, para essa criatura, ele consegue se ver e ele consegue constituir o outro de fora, que é a Elizabeth. Só que a partir desse momento em que ele faz uma ruptura na alienação que ele tinha com o Victor, ele começa a perceber a própria solidão. Isso indica o que vai acontecer lá no final do filme, que é quando Victor dá a versão dele, Frankenstein dá a versão dele, e lembra, a verdade tem três vertentes: a minha, a sua e o que realmente é verdade. Isso tem a ver com visões de mundo, minha gente. Cada uma tem a sua. Então, eles dão a versão deles no filme e cabe a você, assim como coube a mim, dar a sua própria versão sobre o que é descrito ali. Agora, uma coisa é indiscutível, que no fim, assim como todo ser humano e a nossa miséria humana, por isso o Del Toro é genial
em trazer uma criatura que não é monstro, é cheia de cicatriz, é cheia de remendo, é cheia de marca, é cheia de simbólico, é cheio de simbolismo e representação, porque isso é o que nos torna humanos, é isso que nos constitui como humano, a nossa individualidade da experiência. Mas, no fim, a gente compartilha, sim, de uma grande miséria, que é a da solidão. Porque a gente pode até compartilhar algumas coisas com os outros, dependendo do nosso grau de narcisismo, a gente consegue tocar o outro ali ou não. Infelizmente, o Vitor, apesar de ter realizado o desejo maior da vida dele, ele deixou a vida, ele se enclausulou num castelo para construir uma criatura e ainda assim ele não ficou satisfeito porque ele não conseguiu o supra-humano, ele não conseguiu se colocar como um deus, ele não conseguiu a idealização, como ninguém consegue. Agora, ele, ao invés de acolher o que ele conseguiu construir, criar ali, ele rechaça. Então, ele condena a criação dele à solidão, tal qual ele está condenado.